Fala galera de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Matheus Melo falando, líder diamante e fundador da Contém um Grama Magic. E hoje eu vou falar de um assunto aqui que eu acho que é de suma importância para o seu prosseguimento e para a sua carreira Contém um Grama Magic, aonde você vai entender a matemática do nosso plano de negócios, tá? E isso é muito importante, por quê? Porque você vai saber como é que você faz uma melhor estratégia, você vai poder apresentar o plano de uma maneira melhor, você vai poder tirar as dúvidas da sua equipe e você também vai saber o quanto que você vai ganhar, né? Isso é muito importante. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre os nossos bônus Contém um Grama Magic. Então, como você já sabe, tá? Nós temos hoje 7 bônus da Contém um Grama. Então hoje nós temos aí o bônus de venda direta, nós temos o bônus de primeiro pedido, nós temos o bônus de equipe, nós temos o bônus multinível, nós temos o programa de incentivos, nós temos o bônus Magic e nós temos também o clube do presidente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Bônus número 1. No nosso bônus de venda direta, nós temos hoje 30% de desconto. Você pega do catálogo com 30% de desconto. Nós lançamos 4 catálogos por ano, tá? Esses catálogos você tem 30% de desconto, você consultor que se cadastrou no projeto, e você tem um lucro de 43%. Matheus, por que 30% de desconto, 43% de lucro? Vou fazer uma matemática bem simples para que você possa entender, tá bom? Eu fiz um outro vídeo também, onde eu explico mais detalhadamente esse bônus, até tiro a dúvida de alguns colegas que falam: Matheus, eu sei que tem empresas que pagam 15%, 20%, 30%, a sua dá 43%, mas tem outras empresas que dá 100% de lucro, 150% de lucro, não importa. Será se lá não é melhor? E nesse vídeo eu vou deixar aqui embaixo para que vocês possam assistir no nosso canal do YouTube e ter a certeza do porquê vocês hoje trabalham na melhor empresa com o melhor bônus de venda direta, tá? Tirando aí um pouco desse mito de 100% de lucro que algumas empresas dão, porque na verdade não é bem assim que funciona, tá? Então, qualquer dúvida, assiste esse vídeo. Mas eu vou explicar aqui do nosso negócio. Então hoje, imagina que você tem um produto, tá? Que custe R$143. Se você pegar esse produto com um desconto de 30%, você vai pegar esse produto a R$100, se você pegar com a sua calculadora, tá? R$100. Você, como consultor, vai pagar R$100, certo? Então, quando eu vender o meu produto para o meu cliente final, eu vou vender a R$143. Dessa forma, quanto que foi o meu lucro? R$43. R$43 representa simplesmente 43% do valor que eu investi para ter aquele produto. Então, perceba que o desconto é em cima do preço cheio, do preço do catálogo. E o meu lucro é em cima dos R$100 que eu investi. Se eu investi 100 e ganhei mais 43, então eu lucrei 43%. Então, por isso que o nosso desconto é 30% e o nosso lucro é de 43%, tá bom? Então, vamos agora falar do nosso segundo bônus, tá? Então, galera, o incentivo de primeiro pedido é o nosso segundo bônus. E para que você possa entender melhor, eu gostaria que você separasse por caixas, tá? Vamos lá. O nosso primeiro bônus é um bônus de revenda, onde você compra e revende o produto. Existe um segundo tipo de bônus, tá? Um segundo pilar, digamos assim, que é a duplicação do seu negócio, que é quando o seu amigo, você duplicou a oportunidade e ele comprou o kit. Então, dessa forma, quando ele compra o kit, nós vamos falar sobre 2 bônus. O bônus que eu vou falar agora, que é o incentivo de primeiro pedido, tá? E o bônus de equipe, que é mais conhecido no mercado como binário, tá? Então, esses 2 bônus próximos que eu vou falar é sobre a adesão e somente sobre a adesão de kit, tá? A adesão da pessoa quando ela entra no projeto, tá? Então, para que você possa entender melhor, nosso incentivo de primeiro pedido. Então vamos lá, perceba que o primeiro pedido Jumbo te dá R$200, paga R$200 para a rede, tá? E como é que é dividido esses R$200, Matheus? Perceba que você vai ter
50% desse valor. Você vai ter 50% desse valor, como no exemplo aí. Você então ganha R$100, tá certo? E os outros R$100 vai para onde, Matheus? Aí já é um pilar da liderança, que é quando você ajuda a sua equipe também a crescer, a empresa também te remunera por isso, tá? Então, se você ajudou a primeira pessoa sua a cadastrar outra, você, no caso aí, já ganha 20% desse bônus de primeiro pedido. Então, se o seu amigo cadastrou outro amigo dele com o kit Jumbo, você já vai ganhar R$40. O seu patrocinador então ganha 30, o patrocinador do seu patrocinador ganha 20 e o outro ganha 10, tá bom? Então é um bônus que paga em 5 níveis de profundidade, tá certo? Perceba que se eu quisesse pegar o exemplo do Large, tá? Você vai receber do Large 50%. Então, 50% de 100, R$50. E os outros R$50 é dividido de acordo com esses percentuais. 20% dos R$50 para o seu patrocinador, 15% para o patrocinador do seu patrocinador e assim sucessivamente, tá bom? Agora eu quero que você preste muita atenção no potencial de ganho que você tem em cima desse bônus, tá? Porque imagina que você duplicou, eu vou usar sempre a raiz, né, que a gente chama de 5 por 5, nesses meus exemplos, tá? Onde você convida 5 amigos e cada um convida mais 5 amigos, tá bom? Então, perceba o potencial de ganho desse bônus quando você divide, né? Quando você é um líder, quando você duplica a oportunidade também em vários níveis de profundidade. Perceba que se você convidou 5 amigos com o kit Jumbo, 5 vezes R$100 vai me dar R$500, certo? Mas, se os meus amigos, eu ensinar eles a também fazer um papel de liderança, ensinar eles a também duplicar a oportunidade, e cada um desses 5 chamar mais 5, eu vou ter 25 pessoas no meu segundo nível de profundidade. Ou seja, os amigos dos meus amigos. 25 vezes 40, eu vou ter R$1.000 somente desse bônus, tá? No meu segundo nível de profundidade. Se esses 25, cada um chamar mais 5, eu vou ter 125 pessoas, vezes R$30, eu vou ter um total de R$3.750 no meu terceiro nível. Perceba que esses valores eles se somam. Então, se eu somar 500 com 1.000 com 3.750, quer dizer que se eu formar a rede dessa forma, somente desse bônus eu ganhei R$5.250, tá? E perceba que eu desci aqui até o meu terceiro nível. Se eu continuar duplicando isso até o quinto nível, eu vou ter aí valores astronômicos. Eu gosto de trabalhar mais com o pé no chão, tá? Porque se vamos supor que dê tudo errado e você faça só metade disso, ainda é um valor muito bom para que você possa crescer dentro do nosso projeto. E estou falando apenas do nosso segundo bônus, tá? Ainda tem outros mais 5 aí pela frente. Então, perceba o potencial de ganhos quando você também duplica a oportunidade, quando você também exerce a liderança dentro do nosso negócio. Terceiro bônus, bônus de equipe. Não confunda, tá? Nosso bônus de equipe é o que o mercado, se você veio de outra empresa, chama de bônus binário, tá? É aquele por formar o seu par de binário, onde você coloca uma pessoa na esquerda e uma pessoa na direita. Acho que esse é um dos bônus que as pessoas têm mais dificuldade. E eu vou procurar sanar essas dúvidas, mas prometo fazer um vídeo só de bônus binário para que você possa entender bem a fundo, tá? O que é derramamento, como é que é pontuação e tudo mais, mas acho que já vai ficar bem claro aqui nesse vídeo. Então, vamos lá. Perceba o seguinte, que o seu bônus de equipe ou bônus binário, ele depende do seu kit de adesão, tá certo? Ele depende do seu kit de adesão. Então, quando eu vou entrar no projeto Contém um Grama, qual é a diferença, Matheus, de eu entrar com o kit menor ou o kit maior? Primeiro, a quantidade de produtos, os monstruários, né? E o mais importante é nesse bônus aqui, que lembrando, é pela entrada de pessoas, não é pela recompra da sua equipe, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, Matheus, fulano de tal comprou mil pontos e não subiu para mim 30%. Não, é pela entrada, tá? Então é pelo kit de adesão quando a pessoa entra que paga esse bônus, tá certo? E é um bônus muito bom, eu vou explicar o porquê disso, tá?
Então, hoje, o seu bônus de equipe depende do seu kit de adesão. Então, se você hoje entrar com o kit Small, você ganha 5% desse bônus. Se você entrar com o kit médio, você ganha 10% desse bônus. Se você entrar com o kit Large, você ganha 20% desse bônus. E se você entrar com o kit Jumbo, você ganha 30% desse bônus. Então, por isso que eu destaquei aqui o kit Jumbo. Caso você não tenha conseguido entrar com esse kit, não tem problema. Mas saiba que é fundamental e muito importante o quanto antes você fazer o upgrade para esse kit. Mateus, como é que eu posso fazer o upgrade? A empresa, isso eu nunca vi no mercado, possibilita você fazer o upgrade pagando apenas a diferença no período de 120 dias, ou seja, 4 meses aí, tá? 120 dias para ser mais exato. Você pode fazer o upgrade pagando apenas a diferença. Se você comprou o kit de 1.200 e quer passar por de 2.250, você só paga aí a diferença, tá? Então, isso é bem bacana. Perceba o seu dia que você entrou e faça o seu upgrade o quanto antes, porque você vai ver o tanto que isso faz diferença no seu negócio, tá? Outra dúvida que as pessoas têm, Mateus, eu entrei com o kit médio, por exemplo, que dá 10%. E o meu fulano que entrou um na direita e um na esquerda com o kit Jumbo. Eu vou ganhar 30%? Não. O kit deles corresponde a eles. Eles vão ganhar 30%. Você continua ganhando, tá? Os mesmos 10% de acordo com a pontuação. O que melhora se a pessoa entrar com o kit Jumbo? Melhora a sua pontuação. Porque cada kit Jumbo, tá? E agora eu vou botar aí na tela para vocês a pontuação de cada kit, tá? Aonde o kit Small me dá 30 pontos, o kit médio me dá 100 pontos, o kit Large me dá 330 pontos e o kit Jumbo me dá 650 pontos. Então, se eu botar uma pessoa do lado esquerdo e uma pessoa do lado direito com o kit Jumbo, quer dizer que se o meu kit é o de 10%, eu vou ter 650 pontos de um lado e 650 pontos do outro. Desse bônus aqui, eu vou receber 10% sobre a minha menor equipe. Qual que é a menor equipe? Tanto faz, tá? Então, eu vou receber R$65 desse bônus. R$65. Agora, perceba a diferença se ao invés de você entrar com o kit médio que te dá 10%, você entrasse com o kit Jumbo que te dá 30%. Você não ganharia R$65. Você ganharia 30% de 650, me dá R$195. Ou seja, qual a diferença? 3 vezes mais. Eu ganharia 3 vezes mais, tá? Então compensa sim você fazer o upgrade ou você já entrar direto com esse kit, porque olha só a diferença, tá? Isso eu estou falando na entrada de 2 pessoas, que a gente sabe que o que ocorre é que entram várias pessoas, ainda mais pelo chamado derramamento que acontece na nossa equipe, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho sobre o derramamento e vou dar um outro exemplo melhor sobre esse bônus. Mateus, o que é derramamento? Que eu não sei o que é isso até hoje. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos supor que o seu patrocinador, vou botar um P aqui de patrocinador, tenha cadastrado você. Você foi o primeiro cadastrado dele. Então vou botar aqui o número 1 e uma estrela, tá? Para que você possa saber que é você. Quando o seu patrocinador colocar a segunda pessoa, essa segunda pessoa ele vai colocar do outro lado, porque é assim que a gente forma, né, o nosso binário, e aí a gente escolhe lá no nosso escritório virtual se a gente quer que a pessoa caia na esquerda ou na direita. Fique sempre atento a isso, tá? Então, se o seu patrocinador colocou a segunda pessoa, ele colocou desse lado. E a terceira pessoa, tá? A terceira pessoa, ele vai escolher um dos lados. Vamos supor que ele escolha cair para o seu lado de derramamento. Quer dizer, como é binário, ele não vai abrir uma terceira perna, não. Ele vai derramar para você. Então, o número 3 dele já vai contar para a sua equipe. Vamos supor que esse número 3 tenha entrado com o kit, tá? Jumbo. Então, no caso, na sua perna, sem você ter feito nada, entre aspas, você vai ter 650 pontos, tá certo? 650 pontos. Mas perceba o seguinte,
a empresa ela sempre te paga sobre a sua perna menor. Ah, Matheus, então não tem vantagem nenhuma. Sim, tem muita vantagem você receber derramamento. Por quê? Porque agora você vai ter que fazer o outro lado, tá? Que a gente chama de fazer a perna de dentro, tá? Então, você já vai ter 650 pontos desse lado. Mas lembrando que você precisa pelo menos ter um ativo desse lado também, que vai derramar aqui desse lado. Então, você vai ter uma pessoa aqui, que eu vou botar uma estrela, e vai ter uma pessoa aqui, tá? E as outras pessoas dá para você sempre colocando desse lado. Dessa forma, você já recebe o derramamento de um lado e você vai ter que construir essa perna de dentro, tá bom? Se você não tem derramamento, não tem problema. Você também pode ganhar sim muito dinheiro desse bônus. É claro que ajuda o derramamento, mas você pode ganhar muito dinheiro desse bônus, lembrando que esse é apenas um bônus. Vou dar um exemplo melhor agora sobre o potencial de ganho que tem dentro desse bônus, tá? Perceba o seguinte, se você está aqui e você tem, sei lá, pode ter daqui a pouco, você começa com uma, duas pessoas, mas daqui a pouco vai ter, sei lá, 100 pessoas desse lado e mais 200 desse lado. E aí o seu negócio começa a encorpar. Então, vamos supor que você tem aqui desse lado uma pontuação, tá, de 10 mil pontos. E desse lado de cá, você tem uma pontuação de 20 mil pontos. Então, se o seu bônus for de 30%, porque você tem que fazer o upgrade, mesmo que seja depois, você vai receber 30% de 10 mil, que é a sua menor perna, que vai te rentabilizar somente desse bônus 3 mil reais, que dia 15 a empresa vai lá e vai depositar na sua conta somente desse bônus. Perceba o tanto que esse bônus é bom, tá? Ah, Matheus, e os outros 10 mil pontos que sobrou? Você já começa o outro mês com 10 mil pontos nessa sua perna maior, tá? Então, na sua perna maior, vai vir 10 mil pontos e a outra perna no outro mês vai vir zerada, aonde você vai ter que construir mais esse lado para também ganhar no próximo mês, tá bom? Mas perceba o seguinte, pode ser que daqui a pouco você não tenha 100 pessoas, você tenha 1000 pessoas desse lado e 2000 desse. E daqui a pouco você tem 50 mil pontos na sua menor perna. Vezes 30%, quer dizer que você ganhou simplesmente 15 mil reais desse bônus, tá? 15 mil desse bônus. Então perceba o potencial de ganho, tá? E quanto mais você vai crescendo no projeto, o quanto antes você fazer o seu upgrade, melhor, tá? Então, é um bônus que você tem um potencial de ganho de até 200 mil reais. Pois existe um teto, tá? Eu vou estar colocando aí para vocês. Mas, olha, perceba, eu nunca vi um teto desse. O diamante já pode ganhar até 20 mil reais desse bônus. O diamante real pode ganhar até 200 mil reais somente desse bônus. Bom, espero que tenha ficado claro, tá? Mais dúvidas eu estou à disposição e eu prometo fazer um slide e só um treinamento somente desse bônus. Eu sei que é complicado, não tente entender agora esse bônus já tudo, porque realmente é um dos bônus mais complicados. Mas vamos seguir o plano, qualquer dúvida chama o seu patrocinador, não sabe apresentar na hora para o seu convidado, nem ele vai entender, se nem você que já está dentro do projeto entende, imagina o convidado. Então não queira explicar tudo também para a pessoa que você está mostrando o plano, tá? Senão você vai confundir a cabeça dele, ele vai pensar que é um negócio super difícil que ele não vai dar certo para ele. Estou explicando para você, consultor que já está dentro do nosso projeto, tá bom? Perceba que nós temos um dos melhores bônus binários do mercado. Hoje o nosso bônus binário realmente movimenta muito dinheiro dentro do nosso negócio. 30% de bônus binário com uma pontuação ótima, tá? Então, realmente tem sido um trunfo da nossa empresa, ainda com um percentual, um teto de bônus binário muito alto, o que possibilita você, líder, ganhar mais dinheiro dentro do nosso projeto, tá bom? Sem perder a segurança do nosso negócio, pois uma das coisas que mais a Contém um Grama preza também é pela solidez do nosso negócio, por ser um plano justo, mas que também a empresa não vai falir, não vai, como acontece em outros negócios que duram apenas 1 ano, 2 anos, porque eles não conseguem se manter, tá? Então, um plano justo e que te paga muito bem. Quarto bônus, bônus multinível. Gente, o nosso bônus multinível, agora nós já estamos falando de um bônus de recompra.
Ou seja, passou da fase da entrada de pessoas, do nosso bônus de primeiro pedido e do bônus binário. Agora nós vamos falar de recompra. Quando as pessoas se ativam no negócio, quando as pessoas fazem os seus 700 pontos, quando as pessoas fazem seus 1000 pontos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do nosso bônus multinível, que realmente é a menina dos nossos olhos, porque realmente somos uma empresa que movimenta muito produto e uma das empresas que mais pagam exatamente no bônus de recompra de produtos dentro do nosso negócio, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do nosso bônus multinível. Hoje, nosso bônus multinível paga até 33% em até 12 níveis de profundidade. Meus amigos, é muito agressivo. É muito agressivo. E perceba o seguinte, eu vejo alguns colegas perguntando: Matheus, não existe o bônus de ativação dentro do seu negócio? Sim, existe o bônus de ativação, mas ele está dentro do bônus multinível. E eu vou dar um exemplo exatamente dos nossos 200 pontos de ativação. Quando a pessoa compra os 200 pontos, o que te gera de dinheiro? Mas perceba o seguinte, por que é o grande trunfo é que a gente não tem um bônus de ativação que paga dentro do bônus multinível. Perceba que muitas vezes a pessoa não quer saber de se ativar, não quer saber de construir rede. Então, se ela fizer 190 pontos, você vai ganhar proporcional. Você vai ganhar proporcional. O que acontece em outras empresas? Se a pessoa não fizer X da ativação, a pessoa não ganha, ou ganha de acordo com outro bônus que paga menos, né? Então aqui você vai ganhar igual, mesmo que a pessoa não chegue a fazer ativação. Aqui você vai ganhar proporcional, tá? Então isso realmente tem sido incrível dentro do nosso projeto. Mesmo que a pessoa faça 50 pontos, você vai ganhar da mesma forma, tá? Mas eu vou dar um exemplo aqui com os 200 pontos da nossa ativação, que hoje nós temos uma pontuação das mais baixas do mercado. Então, isso é muito, muito bom. Por quê? Porque tem empresas que para você fazer 200 pontos, você tem que gastar, por exemplo, R$600. Então, essa é uma pontuação muito alta, né? 3-1, digamos assim. Aqui, para você fazer 200 pontos, muitas vezes você faz com 270, 280, R$300, tá? Então, hoje, vamos chutar alto, com o máximo R$300, você já faz os seus 200 pontos, tá? R$300. Então, eu vou dar um exemplo aqui para que você possa entender. De acordo com essa tabela, você já recebe o nosso bônus. E perceba que incrível, meus amigos. O sponsor, que é simplesmente a pessoa que está no primeiro nível da empresa, que não bateu pontuação nenhuma, ela já ganha 12% da rede. Por quê? Porque ela ganha 7% mais 3 mais 2. Então, Matheus está me dizendo que em outras empresas nós temos, para a pessoa começar a ganhar 12% da rede dela, ela já tem que fazer 2, 3 mil pontos. Aqui eu não preciso fazer pontuação nenhuma. Exatamente isso. Basta apenas você bater sponsor, que significa patrocinador. Então, quando você cadastra a sua primeira pessoa, você já se torna sponsor e já começa a ganhar 7% dela e 3% do seu segundo nível e 2% do seu terceiro nível. Então, perceba que você sempre vai ganhar, porque para você ganhar o bônus de alguém da sua rede, você já é sponsor. Então, você sempre vai ganhar no mínimo 12% desse bônus, tá bom? Então, de acordo com cada nível, por exemplo, aí, ó, bronze eu recebo 7, 6, 3 e 2%, até lá o diamante real que ganha 33% e até 12 níveis de profundidade, tá bom? O diamante, então, se você pegar, ele já ganha 30%, tá? 30% que o diamante ganha da rede dele. E perceba a vantagem do nosso negócio. Uma outra vantagem do nosso bônus multinível. Em outras empresas, para você ganhar da sua rede, se você for, por exemplo, um ouro e alguém bater rubi ou bater o próprio ouro, você não ganha nada dessa rede. Aqui não tem o chamado corte, tá bom? Aqui não tem o chamado corte da rede. Então, se você foi ultrapassado no negócio ou tem alguém da mesma graduação na sua rede, você não vai deixar de ganhar. Olha que incrível isso, meus amigos. Realmente um plano muito, muito benéfico para todos, para a base, tanto para os líderes, e que realmente é justo, tá? Não sem pegadinhas, acho que o mais importante é isso, sem pegadinhas no seu bônus. Então, voltando aqui para o nosso
bônus de ativação, entre aspas, né, que é dentro do nosso bônus multinível, perceba o quanto que você pode ganhar da sua rede sem cortes, tá? Sem pegadinha e com um nível de projeção enorme. Por quê? Porque eu vejo outras empresas que pagam em 7, 9 níveis de profundidade. Aqui você pode ganhar em até 12 níveis de profundidade, tá? Então, se a pessoa fizer os 200 pontos dela, vezes 7%, eu já ganho R$14 no meu primeiro nível, tá? No meu segundo nível, 6%, eu ganho R$12 do meu segundo nível. 5% do meu terceiro nível me dá R$10. 4% do meu quarto nível me dá R$8. 3% do meu quinto nível me dá R$6. E assim sucessivamente, tá? 2% que me gera 4, 1% que me gera R$2, 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 R$2. O que a gente sabe que quanto maior o nível de profundidade, a nossa rede, ela cresce, né, em profundidade num nível absurdo. Então, você sai de um nível para o outro, de 1.000 pessoas para 3, para 5.000. Então, pagar em 12 níveis, você fala assim, nossa, Matheus, é pouco, R$2. Mas imagina o número de pessoas que você vai ter te dando R$2 nesse nível de profundidade, tá bom? Então, um bônus realmente muito agressivo, tá? Como se fosse o nosso bônus de ativação do nosso negócio. E agora eu vou dar um outro exemplo com as pessoas fazendo o nosso Magic 700. Perceba a importância do nosso Magic 700. Porque muitas vezes lá quando tem um grão, o pessoal nem quer saber, né, como é que é a ativação, porque ela faz muito mais do que isso. Então nós criamos um Magic 700, que é quando a pessoa faz 700 pontos, ela já recebe um PIN diferenciado, tem locais exclusivos, e de acordo com a equipe, né, ela vai receber até premiações exclusivas, como, por exemplo, um jantar ou outras coisas do tipo, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui com o Magic 700 dentro do bônus multinível, o quanto que te gera de dinheiro. Eu resolvi, né, colocar para vocês aqui no slide, que eu acredito que vai ficar melhor a compreensão de vocês, tá? Então, se a sua equipe, além do ativo mensal, fizer mais 500 pontos, totalizando o Magic 700 dela, você, no primeiro nível de profundidade, você vai ter R$49, no segundo nível R$42, no terceiro nível R$35, no quarto nível R$28, no quinto R$21, 14, 7, 7, 7, 7, até o 12º nível, tá? Então, perceba que com uma matriz de ganho 5x5 do nosso Magic 700, que é o exemplo que a gente vem dando, tá? No seu primeiro nível, você vai ter 5 pessoas vezes R$49, vai te gerar R$245. No seu segundo nível, 25 pessoas, pois cada um dos seus amigos chamou 5 pessoas, você vai ter 25 no seu segundo nível, vezes 42, já me gera R$1.050. No seu terceiro nível, 125 pessoas vezes R$35, me gera R$4.375, tá? Quarto nível, 625 vezes R$28, R$17.500. Quinto nível, 3.125 pessoas vezes R$21, me dá R$65.225. Então, perceba o potencial de ganho que nós temos nesse bônus. Eu parei no quinto nível de profundidade. Você pode ter muito mais pessoas dentro desse bônus, em muito mais níveis de profundidade. Então eu parei aqui, isso se você pegar somado aí 65.000 com 17, com 4, com 1.000, vai dar aí com certeza mais de R$80.000 que você ganha somente nesse bônus com essa matriz de ganho, tá? Vamos supor que você pare aqui no terceiro nível de profundidade. 125 vezes R$35.000 já te dá R$4.375, mais 1.050, mais 245. Então perceba que se você tiver algo em torno de 150 pessoas na sua equipe fazendo o Magic 700 até o seu terceiro nível de profundidade, você já ganha mais de R$5.000 somente desse bônus. E o que me chama muito a atenção dentro desse bônus é que é um bônus pago mensalmente, porque a pessoa faz o Magic 700 ou a ativação dela
todos os meses. Então, diferentemente da entrada de pessoas, que foi os outros 2 bônus que nós falamos, esse bônus é pago todos os meses, meus amigos. É isso mesmo. Imagina, somente desse bônus você ganhar mais de R$ 5.000. Sem falar que você pode ter um potencial de ganho muito, muito, muito maior dele. Mas eu tenho que fazer um alerta para vocês. Se você gostou dessa estratégia do Magic 700, lembre-se, liderado só faz o que o líder faz. Então você tem que ser o primeiro a dar o exemplo e mostrar para sua equipe que você está sendo o Magic 700. Dessa forma, você vai ganhar mais dinheiro com as vendas, a sua equipe vai ganhar mais dinheiro com as vendas. Eu vou fazer um outro treinamento também, falando só sobre o nosso Magic 700 e falando também como você ter 10 clientes no mês e ser um Magic 700, um treinamento somente de vendas e de Magic 700, tá? Então, dessa forma, você e a sua equipe vai ganhar mais dinheiro com as vendas, não só com o plano de carreira. Você vai alavancar a sua graduação e a da sua equipe, pois, imagina, muitas vezes a empresa, eu não sei se vai continuar, né? Acredito que sim, mas se você já for um Magic 700, com 50% a mais que ela está fazendo de promoção até o dia 10, né? Você já vai para 1.050 pontos. Dessa forma você já bate bronze, você sozinho. Imagina cada pessoa da sua equipe sendo Magic 700 e já se tornando bronze. Realmente é algo incrível, tá? Então você vai alavancar a sua graduação e a da sua equipe, tá? Você também vai alavancar os ganhos da sua equipe com essa estratégia. Não somente os seus ganhos pessoais, mas o ganho da sua equipe. Além de ganhar reconhecimentos exclusivos, que eu já falei, né, como o PIN, reconhecimentos exclusivos da sua equipe, né, e outras coisas mais que você também pode adotar dentro da sua equipe, se assim não tem. Perceba uma coisa, você líder, ou você que já entende de marketing multinível, né? Hoje nós temos 7 formas de ganho dentro do nosso negócio. Mas somente dentro desse bônus multinível, nós temos aí um bônus que em outras empresas muitas vezes é chamado de ativação, o bônus da recompra, um bônus de equipe que outras empresas chamam, e ainda tem um bônus de liderança. Por quê? Porque aqui não tem o corte. Então dentro desse bônus eu considero que nós temos simplesmente 3 bônus. Por quê? Porque é a ativação, até antes da ativação esse bônus já te paga, é o bônus de recompra, o que passa, né, que excede a ativação, e é um bônus também de liderança, porque se você for um diamante e tiver um duplo dentro da sua rede, você também vai ganhar. Então perceba que é um bônus muito bom, muito agressivo, e que nós não temos apenas 7 bônus, tá? Nós simplesmente enxugamos o nosso plano para que todos possam entender e seja realmente um marketing multinível de fato, algo duplicável. Porque muitas vezes as empresas falam, eu tenho 12 formas de ganho, mas você vai ver, muitas vezes um bônus só dava para colocar em um só, e aí ficaria mais fácil para a pessoa entender, sabe? Então hoje nós prezamos pela simplicidade no nosso negócio, mas é um bônus que realmente é incrível, porque só dentro dele nós temos aí 3 bônus. Quinto bônus da Contenho Grama Magic, programa de incentivos, um dos bônus mais aguardados, mais esperados, que as pessoas mais gostam. Então vamos lá para o nosso programa de incentivos, formado por premiações como carros, viagens nacionais, viagens internacionais, serviços VIP exclusivos, e lembrando também que a empresa pode lançar promoções, tá? Como por exemplo, nós tivemos uma promoção agora que nós estivemos presente. Quando nós batemos Rubi, nós ganhamos uma viagem com passagem de avião, né, tudo pago ali para a Costa do Sauípe. Realmente foi dias incríveis, a primeira viagem da Contenho Grama, a viagem dos fundadores, tá? Estou aqui em Costa do Sauípe com os líderes fundadores da Contenho Grama Magic e juntos nós vamos fazer a diferença na vida de milhões de pessoas. Mais de 200 pessoas já foram reconhecidas ali como rubis e acima, tá? Rubis acima, e que já ganharam, né, essa viagem, a primeira viagem da Contenho Grama.
A segunda viagem que nós temos agora é a viagem de Esmeralda, já dia 24 de setembro. Nós já carimbamos também a nossa viagem para Buenos Aires. Então, quando você atinge o nível de Esmeralda dentro da Contém um Grama, você vai dançar um tango, tá? Como diamante, você já ganha uma viagem para Punta Cana. É isso mesmo, meus amigos, uma viagem já para Punta Cana. E eu nunca vi também uma empresa que já te dá uma viagem internacional como diamante. Além disso, já te dá um carro, um Fiat Mobi. É realmente incrível. Você como diamante. E lembrando que a nossa pontuação é uma das mais baixas do mercado. Então, enquanto outras empresas, a sua equipe tem que movimentar 120, 150, 200, 300 mil reais para ser diamante, aqui na nossa pontuação de, no máximo, 1,5 por produto, quer dizer que a sua equipe tem que movimentar no máximo 75 mil reais em produtos, tá? Em produtos, para você bater o seu diamante. Então, é bem tranquilo você bater diamante na Contém um Grama Magic. Como duplo diamante, você já ganha uma viagem para Paris. E como duplo diamante, meus amigos, vocês também já ganham uma BMW 320, realmente um carro dos sonhos. Vamos chegar lá, estamos chegando. Realmente, como duplo diamante, você já recebeu uma BMW, é uma premiação incrível. Como triplo diamante, você já ganha uma viagem para Dubai, tá? E uma BMW X4. Como diamante real, você escolhe o destino que você quiser. Tá? Você escolhe o destino que você quiser e você já ganha também uma BMW X6. Falando agora um pouquinho das regras para você adquirir a sua viagem e o seu carro Contém um Grama, tá? Hoje, as viagens, como é que funciona, Matheus? Todas as nossas viagens funcionam da seguinte forma. Você precisa requalificar 3 vezes no período de 12 meses. Então, quando você bateu a sua primeira vez, o título, né, da viagem, você tem mais 11 meses para bater apenas mais 2 vezes, tá? Matheus, por que que isso é bom? Vou explicar para vocês por que que isso é ótimo. Porque realmente remunera aquelas pessoas que realmente estão fazendo o trabalho corretamente. Tá? Que simplesmente a empresa não vai incentivar a pessoa a comprar 1 milhão de produtos para ela ganhar uma viagem. Porque eu já vi isso acontecer demais em outras empresas. Então, a pessoa compra 1 milhão de produtos para fazer aquela viagem, muitas vezes não tem nem o dinheiro de pagar a passagem, fica passando, muitas vezes nem vai para a viagem porque não tem dinheiro. Então, realmente, quando você chega no nível, é um nível consistente e aí sim você vai fazer a viagem e você vai ter dinheiro e você vai ser realmente remunerado e recompensado de fato por uma viagem, porque se você for parar para pensar, muitas pessoas estão ganhando várias viagens em outras empresas, mas muitas vezes gasta só em produtos 4, 5, 10 vezes mais do que se ele pegasse o próprio dinheiro e pagasse a viagem, tá? Então, hoje, nós realmente recompensamos aquelas pessoas que realmente fazem o trabalho corretamente, tá? Então, quando você bate o título 3 vezes no período de 12 meses, você ganha a viagem, por exemplo, de Esmeralda para Buenos Aires, tá? De diamante para Punta Cana, duplo diamante para Paris e assim sucessivamente. Isso quer dizer também que se você, por exemplo, bater um mês, aí o outro você não bateu, aí o outro você não bateu e bateu no outro mês, o outro você não bateu, o outro você não bateu e o outro bateu a sua terceira vez, né? A sua segunda e a sua terceira vez, pronto, você já está garantido para ir para a viagem, tá? Então não precisa ser requalificar todo mês também. A empresa também abriu essa exceção, você tem 12 meses para bater 3 vezes. E o carro, Matheus, como é que funciona? O carro, para você ganhar o carro, você precisa requalificar 6 vezes no período de 10 meses. 6 vezes no período de 10 meses. Perceba que aqui você já bate a qualificação, né? Eu posso falhar até 4 meses no período de 10 meses. Se eu falhar 4 meses, mas as outras 6 vezes eu bati, eu ganho o carro. Tá? Então perceba que aqui você realmente tem um título
de fato que você bateu. Você realmente vai ter dinheiro para manter aquele carro, né? Pois imagina você, eu nunca vi uma empresa que já para duplo diamante, né, que é uma graduação, se você comparar aí com outras empresas até baixa, você já ganhar uma BMW 320i e você não ter o dinheiro, né, para manter a sua BMW 320i. Realmente fica complicado, né? Então realmente, né, nós recompensamos aquelas pessoas que realmente têm o dinheiro para manter aquele carro, para realmente fazer aquela viagem, e incentivamos você a crescer da maneira correta, que a maneira correta é realmente você duplicar o negócio, é você crescer a sua equipe, tá bom? Então, por isso que a Contém um Grama faz isso e realmente tem sido algo muito benéfico, pois isso vai trazer saúde para você e para o seu negócio e para a sua equipe. Vamos agora para o sexto bônus, tá? Que é um bônus pago pela continuidade no plano de carreira. Quando você é diamante, a empresa, para te incentivar a formar novos diamantes, a formar novas lideranças, ela te paga o nosso bônus Magic. Então, diamantes e acima ganham por formar novas lideranças em sua equipe, tá? Então, nós temos uma tabela de pontos por cada ciclo, tá? Isso é deixar bem claro que é por ciclo. Então, se naquele ciclo, naquele mês, você formou um rubi, você vai ter 1 ponto. Se você naquele ciclo, alguém da sua equipe bateu esmeralda, você vai ter 2 pontos. Diamante, 3 pontos. Duplo diamante, 10 pontos. Triplo diamante, 20 pontos. Diamante real, 60 pontos. Então, se você tiver, como na tabela, apenas um líder qualificado por graduação em sua equipe, você acumulará 96 pontos por ciclo. Esse bônus acumulado é pago a cada 6 meses. E você ganhará, como no exemplo ao lado, 96 pontos vezes 6 meses, me dá então 576 pontos. Pois lembrando, cada mês você vai acumular 96 pontos. Então, gerou 576. Vezes R$50, pois cada ponto me paga, tá? R$50. Então, eu vou ter R$28.800 a cada semestre. É um bônus a mais. Vamos supor que deu errado e você trabalhou muito, mas só conseguiu fazer a metade disso. Você ainda vai ganhar R$14.400. Ainda que fosse menos, tá? Ainda que você forme apenas algumas lideranças. Esse foi apenas um exemplo. Você pode formar muitas vezes um rubi, um esmeralda, um diamante, um duplo. Você vai ganhar aí também um valor muito bom, realmente um bônus muito bacana, tá? Que é mais para quando você está no nível de diamante e você já vai ter entendido bastante o nosso plano quando você chegar nesse patamar. Então não vou me aprofundar muito nesse bônus, mas somente para que você entenda aí o básico de como funciona, tá? A nossa tabela, ela é por ciclo e aí você vai somar no período de 6 meses e a empresa vai te pagar. Nosso sétimo bônus é o Clube do Presidente. Realmente um bônus incrível, tá? Que é pago de duplo diamante acima. Então, o Clube do Presidente. Imagina você fazer parte do Clube do Presidente, tá? Quando você faz parte do Clube do Presidente, que é o nosso sétimo bônus, você vai participar das reuniões de decisão juntamente com o presidente de prosseguimento do nosso negócio. E dessa forma, o presidente vai te pagar 3% do volume de pontos, tá? Do multinível, ou seja, pela recompra, tá, de produtos do período. Então perceba que volume de pontos do multinível do período é realmente um valor incrível, 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 incrível. Pega todos os consultores da Contém um Grama e veja quanto eles recompram a cada semestre. Vai pegar esse valor, vamos chutar aqui um valor bem baixo, tá? Bem baixo. Vamos pegar que tenha sido feito um volume total de 10 milhões de pontos. Eu estou falando do volume total, tá? De toda a rede da Contém um Grama. 10 milhões, tá? Vai pegar todos os duplos acima, vamos supor que tenha, sei lá, 100 duplo.
100 duplos diamantes acima. E ela vai pegar, tá? Desses 10 milhões, ela vai pegar 3% e vai dividir para esses 100 duplos. Então, meus amigos, esse aqui é um bônus que vai realmente pagar muito. Vai ser o nosso 13º e o nosso 14º salário. Eu já ouvi falar em valores acima dos 50 mil reais somente para esse bônus aqui. Não dá para a gente calcular, né? Então exatamente, porque a gente não sabe qual é o valor de volume de pontos multinível do período, mas a empresa vai divulgar isso e aí vai ser feito o cálculo, tá? Vai pegar 3% desse volume total e vai dividir para os duplos acima, tá? Aqui eu 10 milhões eu peguei um valor bem baixo, com certeza são valores bem mais altos que isso, tá? Porque 1% de 100 reais realmente é pouco, mas 3% de milhões e milhões realmente vai ser valores bem agressivos, tá? Então, vamos se qualificar, galera, a duplo diamante. E para uma regrinha dele, tá? Para a gente ganhar esse bônus, a gente precisa estar qualificado 3 vezes, tá? Então, vamos supor que você bata em outubro, novembro e dezembro. Quando for lá em janeiro, você já vai receber esse bônus, tá bom? Então, galera, é isso. Tá? Esse é o nosso 7º bônus. Nós finalizamos aqui nossos bônus Contém o Grama Magic, falando de todos os 7. E se esse vídeo ajudou você e a sua equipe, por favor, nos ajude também. Dê um curtir aí no nosso vídeo, compartilha com toda a sua rede, vamos treinar nossa galera, tá? Compartilha com todas as pessoas aí no WhatsApp, manda o link, tá? Realmente comenta aqui se você teve alguma dúvida, que a gente vai poder estar te ajudando, dá ajuda no nosso canal aí, se inscreve, pois vai ter muita coisa boa, muito vídeo novo, tá? Muito vídeo de treinamento que eu tenho certeza que vai fazer o seu negócio ganhar patamares incríveis. Então é isso, galera. Um abraço. Nos vemos nos melhores destinos do mundo. Até mais.